Três meninos namor, abandonaram a avó no cantinho, mas o retorno trouxe justiça, e com seus cabelos brancos e mãos marcadas pela vida, Dona Elsa cuidava do cantinho da vó Elsa, uma pequena padaria artesanal no coração do bairro. O cheiro de pão de queijo e broas de milho escapava pela porta, misturando-se ao burburinho da rua. O balcão de madeira gasto reluzia e as xícaras de café coado esperavam. Mal sabia que um gesto de bondade anos atrás voltaria como a mais doce das receitas. Certa tarde, com o sol preguiçando, Dona Elsa viu três meninos. Não eram como as crianças barulhentas da praça. Vinham juntos, silenciosos, olhos grandes, rostos marcados, roupas folgadas e sujas. Pararam a poucos metros, hesitando. O do meio, mais corajoso, perguntou com voz quase inaudível: "A senhora tem algo que não vai vender mais? Uma broinha, um pãozinho?" Dona Elsa, mão suspensa sobre a massa, sentiu um aperto. Aquela frase infantil e cheia de vergonha. "Vocês têm mãe?" Ela perguntou suavemente, sem acusação. Os três se entreolharam, a pergunta pesando. "Não, a gente não tem", disse o menino, a voz embargada. Dona Elsa engoliu em seco. Olhou o forno ainda quente, a pilha de pães recém-saídos, o troco magro no pote de vidro. Voltou a olhar os três. O da direita baixou a cabeça, o da esquerda mordeu os lábios. Ela respirou fundo, a decisão já tomada. Não era heróica. Era só o que uma avó faria. "Venham, meus anjinhos. Cheguem mais, a avó não morde." Eles se aproximaram devagar e desconfiados. Dona Elsa serviu o que pôde: pão de queijo, um pedaço de broa, um copo de leite morno. Não era banquete, mas era quente. Para quem tem fome, calor é promessa. Sentaram-se nos bancos rústicos. Comeram rápido no início, depois mais devagar, como se o corpo finalmente entendesse que havia comida de verdade. Dona Elsa os observou, um nó de angústia no peito. Lembranças do filho Eduardo, sumido na cidade, e a certeza amarga: nenhuma criança deveria sentir aquela fome. "Como vocês se chamam?" ela perguntou. "Luan", disse o primeiro. "Caio", o do meio. "Rafa", o terceiro. Ela guardou os nomes no coração. "E onde vocês dormem?" Os olhos baixaram. "Onde dá?" murmurou Caio. Dona Elsa apertou os dedos no pano de prato. Ao redor, pessoas passavam, compravam, não viam o que Dona Elsa via. Casal riu, sem notar. Homem bem vestido desviou o olhar. Foi então que a voz fria de seu Arnaldo, o dono da loja da esquina, cortou o ar. Dona Elsa de novo dando comida de graça. Depois não reclama. Ele olhou os meninos com desprezo. Os três se encolheram. Dona Elsa endireitou o corpo, a coluna reclamando, a voz firme: "Eu não reclamo, seu Arnaldo. E eles vão comer." Ele riu. "Enche de moleque. Chama fiscalização. Aí quero ver." Ela sustentou o olhar. "Pode vir quem quiser. Aqui não tem nada sujo. O que tem é fome." Arnaldo debochou e foi embora, mas a ameaça ficou no ar. Dona Elsa baixou a voz: "Comam, meus amores. Quando terminarem, me digam para onde vão. A avó não fica tranquila vendo vocês irem embora assim." Pela primeira vez, nos olhos dos meninos, surgiu pequena esperança. Trêmula. Quando terminaram, Dona Elsa empurrou um guardanapo de papel. "Limpa direitinho, meu filho", disse a Caio. "Obrigado, vó Elsa", ele murmurou. "Agora me diz, para onde vocês vão quando escurecer?" "Pro viaduto." Luan murmurou. "Viaduto, palavra de frio, perigo, esquecimento." "E por que não vão para um abrigo?" ela perguntou. Rafa apertou a boca. "Eles separam a gente, dizem que é regra." Dona Elsa franziu a testa. "E vocês não aceitam?" Caio balançou a cabeça, teimoso e triste. "Se separar, a gente não se acha mais. E sozinho é pior." Dona Elsa ficou em silêncio, com raiva das regras que machucavam crianças. "Tá bem, meus anjinhos. Eu também não vou separar vocês."
Os três levantaram a cabeça. Aquela frase era um teto. Mas vocês não vão sair daqui sem eu saber mais um pouco. Quem deixou vocês assim? Vocês têm família. Caio demorou a falar. Não lembramos direito. Só um carro à noite, depois nada. Dona Elsa sentiu um arrepio. História quebrada. Hoje vocês comeram. Amanhã, se quiserem, voltem, ela disse. Mas tem uma condição. Não roubem, nem por fome, nem por raiva. Se eu dou, vocês me respeitam, e se respeitam também. Luan assentiu rápido. A gente não rouba. Às vezes acusam mesmo sem ser, murmurou Rafa. Dona Elsa entendeu. Na rua, culpa caía fácil. Aqui não, ela falou. Aqui a gente fala a verdade. Quando Caio se mexeu, algo apareceu no pescoço dele. Uma correntinha fina, suja de poeira, com um pingente pequeno. Dona Elsa viu por um segundo. 3 estrelinhas ligadas. Símbolo familiar. Ela já vira aquilo, anos atrás, num anúncio num poste, perto do mercado. Procura-se 3 rostinhos iguais. E no canto, aquelas 3 estrelas. Ei, meu filho! Dona Elsa disse com cuidado. Esse pingente, de onde saiu? Caio segurou-o instintivamente. É meu. Eu já tinha. Luan e Rafa se aproximaram, mostrando os seus. Os 3 pingentes eram idênticos. Coração de Dona Elsa disparou. Não era bijuteria. Era um sinal, um elo. Ela olhou ao redor, como se as paredes pudessem ouvir. Escutem bem, meus anjinhos, sussurrou. Hoje vocês não vão pro viaduto. Vocês ficam perto de mim. Quem quer a gente longe? Caio perguntou assustado. Dona Elsa apertou a concha, como um escudo. Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Naquela mesma tarde, seu Arnaldo voltou com 2 homens, um de pasta, outro com um rádio no cinto. Chegou denúncia, disse o da pasta. Falta de higiene e obstrução. Dona Elsa sentiu um soco no estômago. Aquelas palavras eram desculpas para derrubar quem atrapalhava. Meu cantinho é limpo, ela respondeu. Sempre foi. Quem decide somos nós, disse o homem, com a frieza de quem tem poder emprestado. Seu Arnaldo sorria, satisfeito. Eu avisei Dona Elsa. Era só me ouvir. Esses meninos não eram para ficar aqui. Os 3 se encolheram atrás dela. Rafa deu um passo, pronto para defendê-la, mas Dona Elsa o segurou com o olhar. São crianças, ela disse alto. Estão comendo. O homem da pasta fingiu cheirar. Cheiro estranho aqui. Cheiro de comida. Dona Elsa respondeu. Como tem que ser. Seu Arnaldo aumentou a voz para que todos ouvissem. Essa mulher incentiva a rua. Depois roubam. A gente não rouba. Explodiu Rafa, raiva tremendo na voz. Seu Arnaldo sorriu. Então prova. Mostra o que tem no bolso. Dona Elsa se colocou na frente. Você não tem direito. São crianças. O homem do rádio olhou para o peito de Caio, onde o pingente apareceu por um instante. Ele congelou. Ei, esse símbolo! Caio tampou o peito, mas era tarde. Arnaldo também viu. O olhar mudou, do desprezo para o cálculo. Dona Elsa entendeu o perigo real. Não era só chamar de vagabundos. Era alguém ter reconhecido os meninos. Quando foram embora, a calma deles era falsa. Aquela que diz, eu vi e eu volto. Naquela noite, Dona Elsa fechou o cantinho. Venham meus filhos, pro meu quartinho. Não é grande, mas não entra chuva. Os 3 hesitaram. A prudência de quem sabe que ajuda às vezes cobra caro. A gente não quer problema, Luan murmurou. O problema já veio procurar vocês. Dona Elsa respondeu. E se vocês forem pro viaduto, amanhã eu nem sei se vejo vocês de novo. Andaram pelas ruas apertadas, o carrinho de compras de Dona Elsa rangendo levemente. Ela abriu a porta de um cômodo humilde, anexo à padaria. Cama simples, cadeira velha, altar pequeno com vela apagada, cheiro de sabão barato e comida guardada. Aqui não tem luxo, ela disse, quebrando um pão duro em 3. Mas tem teto. Comam só um pouco. Amanhã a gente vê o que faz. Luan a olhou sem entender. Por que a senhora ajuda a gente?
Dona Elsa demorou, buscando uma resposta sincera. Porque se estivesse na rua, eu queria que alguém me enxergasse como pessoa. No dia seguinte, os meninos ajudaram no cantinho, limpando, arrumando. O bairro olhava diferente. Curiosidade, incômodo, pena. Houve quem comprasse só para observar. Seu Arnaldo, do outro lado da rua, observava com um sorriso que não alcançava os olhos. Às 2h30, uma caminhonete branca e uma viatura encostaram sem sirene. Desceram pessoas com coletes e pastas. Conselho tutelar e assistência social, pelo jeito. Boa tarde, disse a mulher. Recebemos relato de menores em situação de rua, possível risco e exploração. Exploração? Dona Elsa repetiu. Eu dei comida a eles. Ninguém está acusando a senhora, disse o homem, seco. Precisamos verificar. Esses meninos moram com a senhora? Dormiram aqui ontem porque estavam na rua. A mulher se abaixou, falando suavemente com os três. Como vocês se chamam? Luan, Caio e Rafa. Respondeu Rafa, desconfiado. Tem família? Ela perguntou. Dona Elsa respirou pesado. Eu não sei. Só sei que tem um símbolo, e alguém o reconheceu. O homem abriu uma folha impressa. No canto, o desenho das 3 estrelas. Pode ser que estejam registrados como desaparecidos há anos, ele disse. Desaparecidos. As pernas de Dona Elsa amoleceram. Ao fundo, seu Arnaldo parecia satisfeito. Tá vendo, Dona Elsa? Ele falou intrometido. Os agentes se aproximaram com calma firme. Os 3 recuaram, encostando em Dona Elsa. Não separem eles, ela pediu. Se separar, eles se perdem. Tem protocolo, respondeu a mulher com cansaço. Dona Elsa engoliu a aflição. Eu vou junto por enquanto. Deixaram os 3 juntos. Dona Elsa subiu também, o avental ainda no corpo e as mãos tremendo. Pela janela, viu seu Arnaldo na esquina com cara de vitória. Depois veio o desgaste. Sala de espera, fila. Volta amanhã. Sem parentesco não posso informar. Papel ia e voltava. E o tempo, sem pedir licença, passou. Semanas, meses, anos. Dona Elsa continuou abrindo seu cantinho. Porque a necessidade não deixa a gente parar para chorar muito. Mas guardou 3 coisas como tesouro. Um guardanapo manchado de molho, uma colherzinha barata, e um desenho torto do cantinho com 3 meninos. Com o passar dos anos, Dona Elsa aprendeu que o bairro esquece rápido. Todo mundo volta para a própria pressa. Seu Arnaldo não. Ele cresceu, virou chefão, local, cobrava taxa, resolvia alvarás, ameaçava. Às vezes, parava perto do cantinho só para lembrar que podia estragar a vida dela quando quisesse. Dona Elsa pagava por medo. Medo que, durando muito, vira rotina. Os meninos, enquanto isso, cresceram carregando o medo na pele, passaram por um abrigo, depois outro, separaram para avaliação, e ficaram semanas sem saber um do outro. O pingente das 3 estrelas virou bússola. Toda noite apertavam o metal na mão e repetiam os nomes como senha, para não desaparecer por dentro. Quando se reencontraram numa casa-lar, fizeram uma promessa. Se uma porta fechasse, bateriam em outra. Se tentassem separar, se achariam. Se o mundo roubasse o passado, criariam um futuro. Na adolescência, começaram a lembrar pedaços. Um portão alto, cheiro de sabonete caro, uma voz cantando. E lembraram, mais nítido que tudo, de uma mulher de avental dizendo: eu não vou separar vocês. Aquilo virou a definição de família. Ao saírem do sistema, sem sobrenome certo e com história quebrada, trabalharam como deu. Estudo à noite, serviço pesado de dia, sono curto, moeda guardada. Teste de DNA, processo antigo e teimosia deram pistas do começo. Não a verdade toda, mas o bastante para entender que haviam sido arrancados de um lugar que não era o viaduto. Nessa busca, Eduardo, o filho de Dona Elsa, apareceu. Chegaram a ele por um fio, um nome repetido numa rodoviária, um homem que ajudava em troca de pão, carregando culpa antiga. Eduardo vivia pulando de trabalho,
fugindo de dívida e gente perigosa. Não herói nem vilão, um homem quebrado por dentro. Na noite em que os viu, ajudou sem perguntas. E quando ouviu falar de Dona Elsa, a voz dele falhou. Deu pão, deu um papel com um endereço e pediu, quase implorando: se a virem, digam que sinto muito, que nunca parei de me importar. Depois sumiu de novo. Meses mais tarde, os três descobriram que Eduardo tinha morrido doente, sem conseguir voltar, mas com um último pedido: que Dona Elsa soubesse a verdade. Dona Elsa não soube de nada, só sentiu o peso dos anos. A vida dela também tinha sido queda atrás de queda. O marido, seu João, morreu num acidente sem socorro. O filho Eduardo saiu para arrumar emprego, foi engolido pela cidade. Por isso, vendo 3 crianças sem mãe, não foi só bondade. Foi ferida reconhecendo ferida. Até que numa sexta-feira qualquer, com sol alto e cheiro de pão fresco no ar, ela ouviu um ronco estranho. Não era moto nem caminhão. Era som fino, caro. 3 carros pretos, brilhantes, pararam em frente ao cantinho. A rua silenciou. Celulares subiram. Alguém cochichou. Vieram falar com a Dona Elsa. Ela apertou a concha de seu caldo. Primeiro sentimento foi medo. Coisa brilhante vinda do nada, para quem é simples, costuma ser notícia ruim. Portas abriram. Desceram 3 homens altos, bem vestidos, com presença. Andaram até ela sem pressa ou deboche, como se cada passo fosse respeito. Dona Elsa baixou os olhos, envergonhada do avental e mãos marcadas. Quis se esconder, não conseguiu. O do meio falou com emoção contida. Dona Elsa. Ela levantou o rosto. O ar sumiu. Aqueles olhos. Vira em 3 rostos sujos anos atrás. Não esquecemos da senhora, ele disse, voz tremendo. Os 3 se posicionaram em volta do cantinho, protegendo-a dos olhares. Dona Elsa mal conseguiu falar. Vocês, quem são vocês? Primeiro, se deixar, vamos conversar sem tanta gente em cima, disse um. Mas o passado não dá trégua. Atrás, uma voz venenosa cortou o ar. Olha só, agora sim, deu sorte, Dona Elsa. Seu Arnaldo abriu caminho com o sorriso de sempre, seguro, como se mandasse no bairro. Muito bonito, ele disse. Chega carro de luxo, e chega a taxa também. Para funcionar aqui tem que ter ordem. O do meio olhou para ele sem emoção. A gente não veio montar nada, veio ver a Dona Elsa. Seu Arnaldo inclinou a cabeça. Melhor ainda, mas sabe, se entrou dinheiro tem que se organizar. Caio deu um passo. O senhor cobra taxa de uma senhora? Eu não cobro, Arnaldo se defendeu. Eu ajudo a resolver. Rafa, o mais sério, falou seco. Ajudou no dia em que levaram 3 crianças? O ar mudou. Arnaldo piscou. O sorriso endureceu. Que crianças? Nem lembro. Luan respondeu calmo. Nós lembramos. Celulares chegaram mais perto. Arnaldo levantou as mãos, fez cena. História, querem me culpar? Luan olhou, sem mais paciência. Aqui não tem dinheiro para ninguém. Há uma dívida moral, e o senhor não vai se pendurar nela. Arnaldo baixou a voz, ameaçando Dona Elsa. Não mexa com o passado, ainda mais agora. Dona Elsa sentiu o medo antigo subir-lhe nas costas. Caio inclinou-se perto. Não tenha medo. Hoje a senhora não está sozinha. Arnaldo saiu como quem ia buscar reforço. E como o veneno se espalha, em minutos rodava postagem local. Foto do cantinho, título sujo, falando em lavagem de dinheiro. Dona Elsa sentiu o estômago fechar. Lavagem não cabia em sua vida, mas na internet cabia qualquer coisa. Luan olhou o celular e depois olhou para Dona Elsa. A senhora tem alvará em dia? Dona Elsa baixou a cabeça. Pago o que me pedem para me deixarem em paz. Quem cobra é o Arnaldo. Caio disse duro. Dona Elsa sentiu vergonha. Uma taxa. Se não fecham meu cantinho.
Luan fechou os olhos. Então não é fofoca. É extorsão. Rafa olhou para a rua. Vão tentar montar fiscalização de novo. Não demorou. Apareceram fiscais com prancheta, mulher com tablet e viatura sem sirene. A cena parecia repetida, agora com câmeras. Dona Elsa, disse a mulher, viemos fazer verificação. Denúncia de atividade irregular, possível lavagem e obstrução. Caio deu um passo. Com base em quê? O homem mostrou o print da postagem. Denúncia popular. Isso é boato, Rafa respondeu. Luan levantou a mão, controlando. Cooperamos, mas tudo será registrado. Mostre a ordem e identificação completa antes de encostar em qualquer coisa. Os fiscais ficaram desconfortáveis. Luan falou alto para a rua. Essa senhora é extorquida há anos, e isso tem cara de armação. A palavra extorsão mudou o clima. A rua parou de ser curiosidade e virou atenção. Luan mostrou comprovantes de Pix, mensagens, áudios. Se não pagar, amanhã tem fiscalização. Caio mostrou fotos de recibos sem carimbo. Rafa apontou. Ali está o homem que cobra. Seu Arnaldo apareceu no fim da rua, confiante, mas ouviu. Ministério Público acionado. E o sorriso falhou. Carro oficial encostou. Agente desceu, credencial visível. Boa tarde. Fiscalização estadual e apoio à investigação. Quem responde? Pediram documentos, cruzaram informações, ouviram os áudios. O agente não gritou, só falou seco. Isso é extorsão. Senhor, está detido. Arnaldo tentou se salvar atacando. Investiga também os meninos. Essa mulher ficou com criança desaparecida. Dona Elsa sentiu a vergonha pública como um tapa. Luan respondeu por ela, com calma perigosa. Os meninos somos nós. A rua ficou muda. Caio tirou a corrente do pescoço. O pingente das 3 estrelas brilhou. Luan mostrou o dele. Rafa também. 3 símbolos iguais. Dona Elsa sentiu as lágrimas escaparem. A senhora deu comida pra gente quando ninguém deu, Luan disse. A senhora defendeu a gente. A senhora foi o mais perto de família que a gente teve. Dona Elsa levou a mão ao peito. Eu procurei vocês, sussurrou. Ninguém me dizia nada. Separaram a gente um tempo. Rafa admitiu. Mas a gente se achou e a gente prometeu voltar. O agente olhou para Arnaldo que foi levado. E a rua não calou. Dona Elsa não sentiu alegria ao vê-lo ser levado. Sentiu alívio. Anos de alívio guardado. Luan segurou a mão áspera dela, firme. A senhora não vai mais viver com medo. Quando o barulho baixou, Luan se aproximou, como se criança. Vó, voltamos. Dona Elsa fechou os olhos um segundo, como se pedisse autorização para o coração acreditar. Os 3 a abraçaram com cuidado como se frágil demais. Sentiu o perfume caro e por baixo como lembrança, o cheiro de sabão simples de um tempo antigo. Luan falou sério, como quem carrega a verdade guardada. Dona Elsa, há mais uma coisa. Ela se enrijeceu. O quê? Caio respirou fundo. Anos atrás, mudando a gente de lugar, um homem na rodoviária ajudou. Deu pão. Falou para procurar uma senhora do cantinho e disse seu nome. Dona Elsa perdeu o ar. Quem era? Rafa respondeu baixo, com respeito. Eduardo. O mundo parou. Meu filho? Dona Elsa murmurou. Luan assentiu. Olhos molhados. Encontramos ele depois. Estava doente. Disse que a senhora procurou, que se arrependeu de ter ido, que queria voltar. Dona Elsa sentiu nascer esperança que doía. Ele está vivo? Caio baixou a cabeça. Não, Dona Elsa. Mas morreu sabendo que a senhora o amava, e pediu que a gente dissesse a verdade e agradecesse por a senhora não ter deixado de ser boa. Dona Elsa chorou sem barulho, como chuva fina. Naquele choro, fechou a última dúvida. A senhora não perdeu a vida por ser boa? Luan disse. A senhora ganhou. Ganhou a gente. Dias depois, o cantinho da vó Elsa continuava na esquina.
Mas já não era só por necessidade. Era identidade. Os três não a levaram para uma mansão. Arrumaram o quartinho dela, colocaram segurança, reformaram o cantinho, regularizaram os documentos e a livraram das taxas. E o bairro aprendeu. Abuso acaba quando a vítima se cala, e quando alguém usa a força para proteger, não esmagar. Numa tarde, Dona Elsa serviu 3 pratos, dessa vez com mãos menos trêmulas. Olhou Luan, Caio e Rafa, sentados nos bancos, como anos atrás. "O que querem comer?" perguntou. Luan sorriu. "O que a senhora fizer, vó Elsa." E Dona Elsa entendeu a moral com paz nova. Às vezes, um prato dividido não mata só a fome. Ele devolve família. Se esta história tocou seu coração, escreva nos comentários o que sentiu. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que bondade existe, e se inscreva para não perder as próximas histórias.